Bem-vindos de volta à série de Java para quem sabe ser. Nesse vídeo aqui o objetivo vai ser tentar demonstrar um pouco de qual a utilidade dos modificadores de visibilidade. Então até agora a gente esteve usando com uma boa frequência aqui esses modificadores. Então a gente vê aqui eu criei public static void, eu fiz um public static int exemplo aqui em cima. Aqui no aluno a gente tem o public int nota, né? Então, eu venho usando o public o tempo todo, mas até agora eu não expliquei exatamente para que ele serve, ou melhor, expliquei como funciona, mas eu não expliquei por que eu utilizaria outro senão o public, por exemplo, né? Por que eu chegaria e utilizaria um private quando eu tenho menos liberdade utilizando um private do que um public, né? Então é meio isso que eu quero tentar demonstrar hoje. Outra coisa que talvez vocês tenham percebido é que eu tô com o Vim ativado, então eu baixei uma extensão aqui porque eu não tava me aguentando mais. Se eu não me engano, é aqui no Help. Isso, aqui então tu pode vir no Eclipse Marketplace aqui, caso você queira baixar alguma extensão para você, ou se você quiser baixar essa do Vim aqui também você pode. Vai abrir e mostrar várias extensões aqui ele tá pesquisando. Tem várias extensões diferentes, aqui eu baixei... Oh, droga. As que eu baixei foram essas duas aqui de baixo, então é o Relative Line Number Ruler, que é o que está mostrando a linha relativa aqui a linha que eu tô na direita, e o VWrapper para Vim, então que ele vai agir para eu conseguir utilizar os comandos de Vim, né, os keybinds de Vim enquanto eu estou programando aqui. Para fazer essa exemplificação que eu vou fazer nessa aula, eu vou deletar o aluno e deletar a pessoa e o professor, e a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então, a ideia vai ser a gente vai criar uma estrutura de dados meio diferenciada. A estrutura de dados que a gente vai criar vai se chamar Frequency List, tá? Que é uma que eu inventei, quer dizer, com certeza alguém já deve ter inventado antes, porque ela é uma ideia meio simples. Mas eu pensei nela e eu acho que daria um bom exemplo, porque ela não é muito complexa e eu acho que a estrutura dela vai justificar bastante coisa sobre como que os modificadores de visibilidade funcionam, tá? Vamos criar uma nova classe, então. Essa nova classe aqui vai ser a classe... Node. Então, vou fazer frequency list node. A minha frequency list vai ser composta desses frequency list nodes aqui. Qual que é o objetivo desse frequency list node? Então, eu tenho uma lista. Quando eu tenho uma lista, eu quero poder guardar coisas nessa lista. Mas eu não sei qual que é o tipo do objeto que eu vou guardar na lista, certo? Eu posso guardar inteiros, eu posso guardar flutuantes, eu posso guardar booleanos, eu posso guardar, sei lá, qualquer objeto, né? Eu posso guardar alunos, posso guardar professores. Como é que eu faço para conseguir dizer, tipo, não, eu quero uma lista disso, especificamente desse tipo? Bom, a gente vai utilizar isto aqui, tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um modificador que significa que quando eu for criar um frequency list node, eu tenho que passar uma classe, tá? E esse E aqui vai ser o nome dessa classe. Então agora se eu for fazer o construtor, eu faço um frequency list node. Agora eu penso assim, tá, o que eu quero ter na minha lista? Bom, eu preciso ter o dado que eu quero guardar na minha lista, né? Então eu vou ter iData. Esse E aqui é realmente tipo uma classe, tá? Então é uma classe chamada E. Do mesmo jeito que eu tenho uma string, que eu poderia fazer uma string data, um inteiro data, tenho ali a minha classe E, certo? E daí para conseguir passar esse dado, eu vou passar ele por aqui, né? Então eu vou passar aqui no frequency list node, e daí eu faço um this data igual a data. Além disso, eu vou querer fazer um ponteiro para a direita e para a esquerda. Então, vou fazer um outro frequency list node. A gente vai passar E aqui também, porque é a gente quer o mesmo tipo que aquele ali. Por boas práticas, a gente pode definir eles aqui como null. Com isso, então, agora a gente tem esses dois aqui e, como vocês devem lembrar, esse right e left aqui, como eles são classes, eles são ponteiros, certo? Então... eu não preciso me preocupar. Quando eu criar um valor para a direita, eu sei que já que eu vou estar criando... que ele vai estar só criando um ponteiro que aponta para aquele valor ali que eu posso guardar. Vamos criar uma nova classe, que esse vai ser de fato a frequency list. Ok, então agora eu tenho uma frequency list e tu deve concordar do mesmo jeito que eu tenho a frequency list, no frequency list node, eu preciso que aqui na frequency list eu também tenha o tipo da classe que eu vou querer. Aqui eu vou guardar um frequency list node, e este aqui vai ser a raiz do meu valor, né? Então aqui vai ser o nodo raiz, e
Daí quando a gente for inicializar, então a gente vai ter que adicionar ele na lista. Agora eu preciso adicionar alguns métodos aqui. Vamos começar por adicionar um nodo na lista, né? Então eu tenho aqui o add. Aqui eu vou colocar para ele adicionar diretamente um objeto da classe E. Aqui dentro eu vou criar um nodo e daí este nodo vai se juntar ao restante da lista. Aqui até eu poderia fazer um root e fazer um outro ponteiro para o final da lista, só para facilitar meu trabalho. Então o meu adicionar vai fazer o seguinte, ele vai checar se o root é null e se for, ele vai adicionar apropriadamente o valor como root aqui. Então esse é o primeiro caso. No caso do root ser null, significa que a lista está vazia, então a gente vai colocar o root, o novo elemento como root e como o final da lista, porque é o único elemento ali. Tá, então a princípio é isso. Se o root estiver vazio, a gente adiciona o novo elemento como root e adiciona o novo elemento no fim. Se não tiver vazio, então a gente tem um root e tem um fim bem definidos, a gente vai pegar o fim e vai transformar como fim anterior agora, e daí a gente vai colocar um novo elemento como fim para colocar ele no final da lista, e daí a gente vai definir que o que antes era fim, à direita dele vai ficar o fim, e à esquerda do fim vai ter então o que anteriormente era o fim. E a princípio esse então é o método de adicionar. Agora então a gente vai adicionar um método get, então para pegar um elemento dessa lista. Aqui eu acho que para propósitos demonstrativos eu vou colocar no nodo uma chave, só para ficar mais fácil de representar o que eu quero. Então aqui vai ter uma chave e quando tu cria o nodo, tu tem que passar uma chave para ele também. E daí aqui no frequency list, então quando for adicionar um elemento, tu tem que dar uma chave para ele também. E daí aqui tu pode passar essa chave. Show. Tá, então agora sim. E daí a busca, então, quando tu for fazer o get, vai ser justamente uma busca com base nessa chave. Tá, então eu fiz um for meio amaldiçoado aqui, mas é só para propósitos demonstrativos. Então eu vou começar minha procura pela raiz. Enquanto o current não for nulo e a chave do current não for a chave que eu estou procurando, ele vai ir para a direita, tá? Então o current vai ficar indo para a direita. Aí aqui no final, então, ou significa que acabou a lista, ou eu encontrei minha chave, então eu vou ter que fazer esse teste. Então aqui eu me livro desse caso. Ah, é verdade, não. Então ele só retorna no... Ó, ainda bem que o Eclipse me salvou ali, eu já ia fazer besteira. Agora, se o current não for nulo, significa que ele encontrou a chave, então, e daí a gente tem que devolver este valor, certo? Então a gente vai fazer return current.data. Mas o que acontece? Isso aqui não é só uma lista linkada, né? Isso aqui é uma frequency list, como eu dei o nome. E qual que é a minha ideia com essa frequency list? A frequency list vai ser uma lista linkada, normal, mas toda vez que você acessa um dos valores, esse valor vai ir para frente da lista. Então a ideia é, quanto mais um valor é acessado, mais maior é a tendência dele estar no início da lista, o que em teoria vai diminuir o tempo de busca que tu teria por um elemento na lista, já que se você acessa a mesma chave várias vezes, a tendência é que essa chave esteja lá na frente da lista, certo? Então a busca fica mais rápida. Então eu tenho aqui o current, e o current é o valor que é o nodo que eu estou utilizando, e é o valor então que eu quero, e eu tenho que dar um jeito de levar ele para ser a minha nova raiz da lista agora. E eu faço o root virar o current, certo? Então, a princípio, isso aqui é a troca certa, tá? Então, eu posso fazer um demonstrativo aqui no meu Paint wannabe aqui. Então, basicamente, eu vou ter umas ligações aqui, tananã. Aí eu tenho este nodo aqui, eu tenho este nodo aqui, eu tenho este nodo aqui, daí eu tenho uns outros nodos ali. Aí o que acontece? Esses nodos estão ligados dessas duas formas. Nesse caso aqui, e esse aqui é um caso em que eu tô assumindo que nem direita e esquerda é nulo, tá? Então isso aqui pode dar errado em algumas situações. Mas por enquanto vou fazer esse e depois eu olho os outros, tá? Esse aqui é o meu current, certo? E a primeira coisa que eu faço então é botar um ponteiro do aux aqui. Então eu chamo esse aqui de aux, certo? Então eu digo que o meu current left é null, ou seja, eu apaguei essa seta aqui, ó. Então agora o meu current não aponta mais para a esquerda. Aí eu peguei
e eu fiz com que a direita do meu aux fosse a direita do meu current. Ou seja, essa seta aqui também some agora. Agora a direita do aux aponta para esse cara aqui. Aí agora, a direita do current, a esquerda dele vira o aux. Ou seja, esse aqui para de apontar para cá e ele começa a apontar de volta para cá. Daí, a direita do current vira o root. Então, vamos supor aqui, esse aqui era o root, tá? Que só estava apontando para a direita, por óbvio. A direita dele vira o root agora. Então, esta seta aqui some também e começa a apontar para cá. A esquerda do root vira o current. Então, esse aqui começa a apontar de volta para cá. E, por fim, o root vira o current. Então, esse aqui deixa de ser root. E este aqui vira root também. E agora, este aqui é o topo da lista e esses dois aqui estão conectados. Quais situações que eu tenho que cuidar agora, tá? E se o current já for o root? If root... Daí a gente não precisa mudar nada, então a única coisa que a gente vai fazer é return root.data. Só daí a gente também tem que fazer esse teste aqui no início, né? Tá? Então a gente tem alguns casos base aqui que a gente tem que eliminar. Então, se o root for nulo, a gente vai retornar nulo, porque a lista está vazia, então a chave com certeza não está ali. Se o root não for nulo, mas a chave dele for a chave que eu quero, então é só retornar o root, certo? Aí, a partir daqui, eu tenho certeza que o root não é meu current, ou seja, pelo menos vai ser o segundo, ou seja, com certeza tem alguém à esquerda, mas pode ser que não tenha alguém à direita, tá? Então, a gente tem que fazer esse teste, mas a gente tem que também fazer o teste de se o end é o meu valor. Então, agora vamos fazer a análise desse trecho de código aqui. A gente vai chegar aqui, vai ver que ele é o valor com a chave, vai criar o aux aqui. Então, este aqui é o aux. Aí, o da direita, então, vai virar nulo, ou seja, a gente vai apagar essa conexão aqui. Então, agora, a única conexão que a gente tem é essa do end para o aux na esquerda. A esquerda do end vai virar nulo também, ou seja, essa conexão aqui vai desaparecer inteiramente. A direita do end vai virar o root, ou seja, agora a direita dele tem o root. A esquerda do root vai virar o end, ou seja, vai apontar de volta para cá. Aí, finalmente, o root vira o end. E, por fim, o end vira o aux. E daí, com isso, então, a gente tem aqui o aux fazendo a posição perfeita de root. E a gente tem um novo root aqui que está agindo perfeitamente também, certo? Então, esses aqui são os casos. O que aconteceu aqui? Meu Deus. Será que apagou alguma coisa? Ai. Ah, não, e agora? Não sei se tá certo. Vou ter que fazer de novo o testezinho. Então, isso aqui agora é a aplicação da minha lista, certo? Então, temos aqui apropriadamente feita a minha lista. E eu vou criar um último método que é só para imprimir a ordem das chaves para a gente saber o que está acontecendo para conseguir visualizar na main quando a gente for usar. Tá, eu ia fazer meio em off assim, mas eu acho que isso aqui é interessante de eu mencionar. O que eu vou fazer é sobrescrever essa classe chamada toString, tá? Esse @override aqui significa que tem uma classe paia minha que possui esse método toString aqui, tá? Então, eu vou sobrescrever ele. Ou seja, ao invés de usar o toString que a minha classe Py já utilizava, que imprimiria só o endereço do objeto, eu vou mandar ele sobrescrever isso para que toda vez que eu queira imprimir alguma coisa, eu possa chamar esse toString e ele vai criar uma string mais bonitinha, assim, mais organizada de como é que funciona, certo? Então, esse aqui é um método bem padrão, a maioria das coisas que tu for ver tem ele. E daí o jeito que eu vou fazer, então, vai ser utilizando um ArrayList, tá? O Java, ele tem muitas estruturas de dados que já vêm prontas, tá? E uma delas é o ArrayList. Então, vou digitar array, e daí vai aparecer aqui o ArrayList. Ele usa esse mesmo esquema de colocar o E ali, mas aqui eu não vou colocar E, eu vou colocar integer, porque eu quero... Opa! Porque eu quero fazer minha lista de valores inteiros. E daí aqui eu vou colocar então o list. O meu retorno aqui vai ser esse list. .toString. E o que eu vou fazer então é colocar nessa lista aqui os valores de chave na ordem que eles aparecem. E aqui então eu vou utilizar o list e daí olha o que acontece. Eu vou botar ponto e ele vai mostrar todas as coisas que eu posso fazer com essa lista. Então tudo isso aqui são coisas que já vêm prontas utilizando esse ArrayList.
a função de adicionar alguma coisa, adicionar numa posição específica. Adicionar tudo que tá numa coleção, adicionar na primeira posição, adicionar na última posição. Limpar a lista, clonar a lista, checar se contém determinado objeto, checar se ela é igual a uma outra lista. Fazer um loop por cada, pegar o valor em determinada posição, pegar o primeiro, pegar o último, checar se tá vazia, pegar o iterador, modificar o que quiser, Tem 1001 coisas que tu pode fazer aqui que ele já vem tudo pronto. Aqui na direita tem toda a explicação de o que ele faz, né? Então eu posso vir add all. Aqui ele tem uma explicação bem completinha do que faz esse método para tu poder utilizar. Inclusive, uma coisa interessante aqui tem o add e tem o add last. E daí se a gente vem aqui no add, appends the specified element to the end of the list, e a gente tem o add last também. E daí tu pergunta, tá, mas por que tem os dois? Adds an element as the last element of this collection. Ou seja, eles fazem a mesma coisa, tá? E daí tu pergunta, tá, mas pra que eu usaria então por que eu usaria um ou outro se eles fazem a mesma coisa? Por condição de leitura. Se tu se importa com o objeto estar na lista, tu usa o add. Se tu quer mostrar que ele está no fim da lista, tu usa o add last. Os dois fazem a mesma coisa. Mas o add last é bem mais claro com o que ele faz. Então tu usa o add last. Então nesse caso aqui, vamos colocar que eu quero adicionar ele no final da lista. Porque eu quero que eles estejam em ordem. Com isso eu retorno o toString da lista e essa vai ser a string que eu vou querer. Então não vou precisar formatar eu mesmo a minha string, porque eu vou estar abusando do toString já pronto da lista, né? E a gente pode ver mais ou menos como é que ele funciona aqui. Então open declaration, aqui dá pra ver, ó, caso esteja vazio, caso não esteja próximo, aqui ele usa vírgula e o ponto espaço para organizar. Aqui dá pra ver o append, é uma dos métodos que tem a string. Agora a gente tem isso aqui pronto, vamos começar a utilizar, né? Então vamos criar uma frequency list aqui. Eu quero criar uma frequency list de strings, pode ser. Agora vamos adicionar alguns elementos a essa chamada. Eu vou adicionar o Pedro e eu vou dar pra ele a chave... Pode ser 0, vamos colocar em ordem pra ficar mais fácil. Tem o João, tem a Ana e tem o Golias. Isso é uma coisa que poderia causar problemas, ele não trata para repetição de chaves, mas não é o objetivo aqui, né? O objetivo é mais demonstrativo. Então agora vamos fazer um teste, tá? Então primeiro a gente vai fazer um sysout. Beleza, 0, 1, 2, 3, tá? Que foi a ordem que eu adicionei. Agora, vamos pegar um valor aqui da chamada. Então, a gente vai fazer chamada.get e vamos pegar aqui o João. E agora vamos subir aqui e vamos copiar esse printout aqui para baixo para ele imprimir de novo. E olha só. Então, primeiro a gente tava com 0, 1, 2, 3, que é o Pedro, João, Ana, Golias. E depois a gente foi para 1, 0, 2, 3, certo? Por quê? Porque a gente pegou o João e daí quando a gente escolheu o João aqui e chamou ele, agora ele foi para frente. Então agora, se eu quiser acessar o João de novo, ele vai ser muito mais rápido de acessar ele. Porque é o segundo teste, né? O primeiro é pra ver se a lista tá vazia. Se não tiver vazia, ele já vai achar o João, certo? Então antes ele tinha que testar se era o primeiro elemento, testar se era o último, testar se a lista tá vazia, testar se era o primeiro elemento, testar se era o último, e se não, sair procurando pela lista até encontrar, certo? Agora ele só vai testar o primeiro elemento e vai encontrar. Ou seja, é mais rápido dele achar agora nessa situação atual do que era na situação anterior, certo? Então, esse é uma lista que faz total sentido tu utilizar, certo? Ó, a gente tem isso aqui, vamos dizer que tu deixou esses dois como público. Não tá público aqui, mas não vai fazer... Não faria tanta diferença na situação atual, mas vamos colocar aqui que tu deixou tudo como público, tá? Porque tu pensa, tá, por que eu não deixaria público? Eu só tô perdendo não deixando as coisas públicas, né? Então vamos deixar tudo público aqui. Não preciso deixar nada privado, não preciso deixar nada de outro jeito, tá? Aí o cara chega aqui e ele faz o seguinte, ele vem chamada, ponto. Aí ele vê que tem end root. Aí ele pensa, olha só, se eu quero acessar o último elemento, eu não preciso pegar eu não preciso ir e pegar o último valor. Eu posso só acessar ele aqui, ó. Então, se eu quero pegar a string que está no final da chamada, é só fazer string nome igual a chamada.end. E daí, claro, aqui tem que ser end data. Pronto, tá aí, ó. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema do cara chegar e ao invés de usar o método get, que a gente ficou tanto tempo programando, ele vinha aqui e usar um chamada.end.data? Bom, o problema é que se a gente pegar esse valor aqui agora e rodar de novo,
o 3 continua no final. Então aqui o 3 era o último. Ele acessou o 3 e o 3 continua sendo o último. Por que isso é problemático? Porque não é o objetivo da lista, certo? Tirou todo o ponto da lista. Se o cara tá acessando o final da lista agora, ele vai desbalancear todo o sistema da lista que a gente tinha planejado, porque ele resolveu acessar as coisas de forma direta, né? Ou mesmo, pensa, se ele vem aqui, ele faz o próprio loop de for para procurar por dentro da lista. E não usa o get. Então ele vem aqui, ele pega, eu vou fazer chamada.root aqui, e eu vou pegar o da direita aqui. .data. Tá? Então ele pegou aqui, ele pode navegar o quanto ele quiser aqui, certo? Não tem nada impedindo ele de vir aqui e sair procurando ele mesmo. E daí ele vai começar a acessar esses dados, ele provavelmente não vai saber o que é o root, o que é o end aqui, para que eles servem. E ele pode até, se ele quiser, ele faz isso aqui, ó. Ele vem aqui, ele faz chamada.root igual a null. O que isso vai fazer? Isso aí nem vai apagar a tua lista, para começar. Isso aí não vai apagar a tua lista. Ele só vai estragar tudo. Tu não consegue mais acessar os valores agora, porque ele vai olhar o root, ele vai ver que é nulo e ele vai encerrar. Então, tu perdeu a funcionalidade da tua lista, tu não deletou ela, tá tudo ali guardado ainda, vai estar ocupando espaço na memória, o end tá definido, vai ter estragado todo o sistema que tem por trás da tua lista, porque o cara resolveu vir aqui e dar chamada.root. Ele diz, mas eu sei que eu não posso fazer isso. Mas por quanto tempo tu sabe? Se tu voltar um tempo depois nesse teu mesmo código, tu vai lembrar como é que funcionava? E se tu não lembrar, tu vai realmente ir lá no chamada, na frequency list e ler como é que funciona de novo pra testar como é que é? Ou, por exemplo, tu tá fazendo um trabalho em grupo. Aí tu tem que dizer, sempre que tu for fazer isso, tu tem que mover o treco de volta pro início. Não, né? Eu tipo, sempre que tu for fazer isso, chama o get, não pega o valor direto, chama o get, tem que chamar o get. Tá, por que tu não bota um jeito de impedir isso? Porque pensa assim, para duas pessoas até talvez vai, né? Tu diz, sempre que tu for usar isso aqui tem que usar o get, não pode pedir direto, porque se tu pede direto pode quebrar as coisas. Beleza, para duas pessoas vai, tu avisou o cara. Agora pensa uma empresa inteira trabalhando, tá? Tu vai chegar em todo mundo, vai botar tipo um adesivinho no computador de todo mundo, se for usar isso, fazer isso, vai mandar um e-mail pra empresa inteira pra eles lerem, não tem como, certo? Então o que acontece? A gente tem que impedir esse cara de fazer esse tipo de coisa aqui. Como é que a gente impede ele de fazer isso? A gente vem aqui e a gente, ao invés de botar isso aqui público, a gente põe private. A gente não quer que ninguém mexa no root. Se o cara mexer no root, ele pode quebrar minha lista, certo? Eu não quero que ele quebre minha lista. Então vamos deixar isso aqui privado para ele não conseguir sair mexendo nas minhas coisas. E daí agora a gente vem aqui na main, e daí o que ele me diz? O campo não está visível. Ou seja, ele não vai me deixar compilar agora. Se eu tentar compilar, ele não vai me deixar. Ele vai reclamar aqui, erros de compilação não resolvidos. Isso aqui não está visível, isso aqui não está visível. Ou seja, eu não posso acessar. Não só isso, como se eu vim aqui no root der Ctrl espaço, o root não aparece mais aqui como opção. Tá? Porque não é para tu acessar ele. Justamente. Tá? Então agora, aqui o end não está mais disponível. Eu não posso acessar ele direto. Certo? Então, agora ele não vai me deixar mais fazer isso. Então, o único jeito de eu pegar um nome aqui agora, se eu quiser, é eu vir aqui, chamada.get, e eu pegar o valor de chave 3, tá? E claro, ali eu tava querendo pegar o último, né? E daí tu pode, se tu quiser, ir ali, botar, adicionar uma função que pega o último, que pega o primeiro, tanto faz. Mas aqui, para propósitos demonstrativos, não vou fazer isso, porque é muito tempo. Mas agora sim, o que eu fiz? Tá, acho que eu sei qual é o problema. Tá, eu descobri qual que era o problema. Era bem idiota. Eu esqueci de botar o return dentro desse if aqui. Era só isso. Então, tipo, ele tava executando isso aqui, e daí ele tava descendo e começando a procurar. E daí tava dando problema. E a gente conseguiu ver, então, qual que é a necessidade de utilizar um get ali dentro, né? Então, a gente viu que se a gente tem um projeto grande, ou até em poucas pessoas não custa fazer isso, é bom a gente ter um valor privado aqui, certo? Então, para que tu tenha certeza que uma pessoa não vai vir e vai mexer em alguma coisa que tu não quer que seja mexido, certo? Até uma outra coisa, esse frequency list node aqui, ele não precisa acontecer, ele não precisa existir
fora dentro da frequency list aqui, certo? Então a gente tem aqui um frequency list node, mas a gente não quer que ele seja usado fora, sabe? Então nessa situação aqui já não seria o ideal que eu pudesse vir aqui na main e criar um frequency list node, por exemplo. Mas então é isso a princípio. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da explicação. Espero que tenha feito sentido porque que a gente tem que ter esses modificadores de visibilidade, para que eles servem, porque a gente tem que colocar eles em todo lugar. Eu vou ser bem honesto, eu não gosto da ideia de que tu tem que colocar eles em toda a linha, assim, tá? Eu acho meio chato. E em C++ não é desse jeito. Em C++ tu bota, tipo, uma vez aqui em cima public, 2 pontos, e daí tudo que tiver embaixo vai ser público, sabe? E eu acho que é o ideal. Em Java não é feito assim. Em Java, toda linha tu vai colocar se é público, se é privado, se é protegido. Não é o ideal pra mim, né? Não gosto do jeito que é feito, mas eu entendo ser feito desse jeito. Mas então é isso, espero que vocês tenham compreendido a videoaula.